A paz, queridos, amém? Vamos dar início ao nosso curso de oratória, ok? Tem um pessoal chegando aí, estão atrasados, mas eu creio que já estão aí. Já liguei, já tá a caminho. Mas a gente não pode esperar mais, né? Já estamos com meia hora de atraso. Vamos orar, vamos ficar de pé, fazer uma oração para iniciarmos o nosso curso. Tenho certeza que você fez o melhor investimento da sua vida, investindo no conhecimento. Quando a gente investe no conhecimento, a gente cresce, tá bom? Vamos orar. Pai amado, te louvamos porque esta tarde estamos aqui reunidos para mais um curso, mais um aprendizado, Senhor, que vai agregar na nossa vida. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aprendendo aqui, Senhor, a tua palavra e como pregar, como dar estudo, como contar testemunhos, como dar palestras. Nós estamos aqui justamente, Senhor, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Prazer tê-los aqui, tá? Prazer ter aqui o Diácono Marcos, a Rosane, amém, que é nossa aluna virtual, agora é presencial, né? Fez vários cursos aqui conosco, adquiriu o nosso livro, vários estudos, e hoje nós temos o prazer de tê-la aqui, amém? Minha esposa, a pastora Yara, está aqui servindo e fazendo também, né, aprimorando mais o conhecimento dela. Já prega, já faz a obra de Deus, mas eu sempre falo, nunca é demais. A gente está sempre aprendendo. Você tem que, cada dia, se tiver oportunidade de um curso, tá? Você tem que estar dentro, aprender. Congresso, cursos, seminários, pela internet, presencial, né? Tem que pegar de tudo. Eu estudo todo dia, ouço alguém todo dia, eu aprendo todo dia alguma coisa nova, porque se você não aprender, você não tem o que dar. Então você tem que se encher para poder dar, né? Então falo que é igual caixa d'água, né, na nossa casa. A gente só pode abrir a torneira e só sai água se ela estiver cheia. Se ela não estiver cheia, você vai abrir a torneira, não vai nem tomar banho, porque a caixa d'água está vazia. Ela recebe para dar, entendeu? Ela recebe para dar. Então é assim que funciona a caixa d'água, entendeu? E tem outra máxima também. Tem gente que fala assim, poxa, eu sei para mim, mas não sei ensinar. Muita gente fala isso. Você fala assim, Marcos, então, eu sei para mim, poxa, eu sei tanta coisa para mim, mas na hora de eu ensinar, trava. Trava, eu não sei explicar direito. O curso de oratória é justamente para quebrar isso, para você aprender, colocar para fora tudo que está dentro. Porque senão você vai ficar enchendo e nunca coloca nada para fora, daqui um pouco, pum, estoura, não é verdade? Então você tem que ter esse nível. Então, gente, eu faço vários cursos de várias coisas e por perceber que algumas pessoas, deixa eu só abaixar esses dois microfones. Algumas pessoas, por elas ter esse tipo de dificuldade de falar em público, nervosismo, por exemplo, é uma grande dificuldade, o medo, grande dificuldade. E eu descobri uma nova, que as pessoas, eles não têm só medo de falar em público, eles têm medo de errar em público. Falar, você fala já. O que causa a tremura, né? A ansiedade, o suor, a dor de barriga. Você já sentiu dor de barriga quando você vai ter que saber que você vai pregar, dá dor de barriga, né? Dá dor de cabeça, dá um monte de sintomas. Suor, tremura, entendeu? Taque cardíaco,
começa o coração a acelerar. Por causa de quê? Por causa da falta de confiança e por causa do medo de errar. Entendeu? O medo de errar é um problema. Então, você precisa começar a treinar, exercitar, falar sozinho em casa, treinar com ler em voz alta em casa, andando de pé. Tá? Existem várias técnicas que eu vou ensinar aqui para você. Melhorar a tua dicção, melhorar a tua voz, melhorar o teu vocabulário, né, o português, na hora de expressar uma palavra. E tem que perder o medo, a timidez, em primeiro lugar. Quando você perde o medo, a timidez, você passa a ter mais confiança. E o grande problema, depois vou entrar aqui para você entender, é que a pessoa precisa ter a técnica, a ciência, para ela conseguir elaborar. Escrever aqui, ó, por exemplo, ó, eu fiz aqui o quê? Um esboço, chama-se esboço, do que eu quero falar. Eu quero falar isso aqui, então eu escrevi o que eu quero. Agora, o que eu vou falar para cá, eu vou preencher. Eu faço um script, a gente chama isso aqui de esboço, de tópicos de esboço, e eu vou falando alguma coisa aqui, ó, até chegar lá embaixo. Eu começo por aqui e vou falando uma por uma. Então, quando você faz um esboço, que um esboço ele tem algumas regrinhas, quais as regras do esboço? Coloca aí. Primeiramente, você tem que ter um tema. Escreva aí, tema. Depois eu vou explicar aqui mais detalhadamente como que você pode melhorar isso aqui. Tema. O que é um tema? A novela não tem um tema? O filme não tem um tema? O carnaval não tem um tema? A música não tem um tema? A pregação tem que ter um tema. Tem gente que começa a pregar, e ele não tem um tema, E quando a gente vai ver, o que a pessoa quis dizer? Ninguém sabe, nem ele sabe o que ele quis dizer. Porque ele não tem um tema. Entendeu? Vou supor que o tema fosse fé. Então, vamos criar um tema aqui? Escreva aí, ó. Escreva. A fé que agrada a Deus. Eu só botei fé ali para poder encurtar a coisa. Deu para entender? Depois eu vou recapitular isso aqui com o pessoal. Que agrada a Deus. Então, você bota tema e depois dos 2 pontinhos você bota a fé que agrada a Deus. Um exemplo, tá? Então, vamos começar por aqui para a gente poder aprender, criar o sermão ou a palestra, né? Que a gente, como cristão, chama de pregação. Mas os palestrantes aí fora, eles chamam de palestras. Como é que eu vou fazer minha palestra? Então, você tem que saber fazer a palestra. A fé que agrada a Deus, tá certo? Então, tudo bem. É um tema, você tem que ter um tema. Ah, eu quero falar de fé, eu gosto tanto de falar de fé. Bom, em primeiro lugar, você não pode só gostar. Você tem que dominar aquele assunto. Porque tem gente que fala o que gosta sem dominar. Então, não adianta. Já parou para pensar que tem gente que está falando, mas você percebe que ele não tem domínio naquilo? Ele não sabe direito aquele tema, aquele assunto? Então, por que ele escolheu aquilo se ele não sabe? Ele tem que, para facilitar e para ele ser um grande orador, um grande pregador, o que ele tem que fazer? Pregar só o que ele sabe. Não adianta você tentar pregar o que você não sabe. Então, primeiro ponto, eu tenho que escolher um tema que eu domino, que faz parte da minha vida, que faz parte da minha rotina. Não adianta você, igual a gente vai pregar, pessoas convidam a gente para pregar numa igreja, e o tema é um tema que eu nem sei, nem domino aquilo. Aí, não, tem que pregar, Diácono Marco, no tema, tem que pregar no tema, mas você não domina aquilo. Aí o que você tem que fazer? Para não deixar os irmãos chateadinhos, aí você fala assim, gente, eu vou falar aqui um pouco do tema, mas vou trazer aqui uma palavra
e você coloca aquilo que você realmente sabe. Não adianta ficar com embromeixo, enrolação. Exato, ele dá o tema no final, como é que pode? Segundo lugar, o que eu tenho que ter depois do tema? Um texto. Então escreva aí, um texto. Você não precisa fazer um cadernão na hora de pregar. 2 folhas, 3, 4 folhas. Eu vou ensinar você a pregar, às vezes com um papelzinho desse aqui na mão, ó, desse tamanho aqui. Eu já preguei assim, usando um papelzinho aqui, segurando aqui o microfone, exemplo. Né? O microfone aqui, ó. E pregando, de vez em quando eu olho aqui. Ó, aqui, ó. Pedacinho de papel, aqui, ó. Aqui. Só que o que está escrito aqui? Somente a base. Porque tem a memória. Não pode confiar na memória. Entendeu? Então eu poderia falar aqui sem ler nada, sem esboço nenhum. Entendeu? Mas é melhor que você tenha uma preparação. Não confiar na tua mente inteiramente, porque pode dar um branco de repente. Então você não precisa ter um papelzão, um monte de coisa. Pode ter um papelzinho pequenininho na tua mão aqui, ó. Estou dando um exemplo. Não que se você quiser escrever bastante coisa, você pode. Então você tem que ter um texto. Escrever o texto. Agora, já que eu estou falando de fé, qual seria o texto que eu vou achar? Que eu vou escolher? Quem pode me dar um exemplo de um texto que eu vou escolher para poder eu pregar? Já que o tema é fé, gente. O texto tem que ter fé também. Não diria o livro de Jó, porque aí já não é fé. Tá? O que eu tenho que ver? Um texto que fale de fé. Fé de Abraão? Mas aonde eu vou achar isso? Essa palavra fé na figura de Abraão. Vamos supor que eu falo de Jó. Onde eu vou achar um texto que fale de fé dentro de Jó, por exemplo? Eu posso falar sobre Abraão, posso falar sobre Jó, mas eu posso usar esse texto aqui, que é um texto neutro, que eu posso viajar na Bíblia. Qual o exemplo? Hebreus. Anote aí, Hebreus 11, 6. Estou botando pequenininho aqui, porque aqui eu quero fazer mais coisa aqui. Vai lá. Quem sabe o que está escrito em Hebreus 11, 6? Se não souber, lê na Bíblia. Vê? Não, é quase isso, mas não é isso. Esse é outro versículo. 11, 6. Exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui nesse texto aqui. Sem fé, 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deu para entender? Então, eu tenho que vincular o tema com o texto. Ok? Eu tenho que vincular o tema com o texto. Já que eu estou falando de que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, esse é o versículo que eu tenho sobre fé. Ok? Deu para entender? Agora nós vamos partir agora para uma outra coisa que tem dentro do sermão, que é chamado de introdução. Introdução. Ok? Vê lá. Então agora você tem a introdução. A introdução é algo assim muito importante, porque a introdução ela tem que chamar a atenção do público.
ela tem que chamar a atenção do público. Se você não tiver uma boa introdução, você pode comprometer o teu sermão. Viu? Então você não pode comprometer o seu sermão. O seu sermão ele tem que ganhar a confiança do povo logo nos 5 primeiros minutos. Não se faz introdução longa, por exemplo. Tem gente que fica falando na introdução, falando. Aí, quando já tem 40 minutos, ele vai querer entrar na mensagem. Já viu isso, Marcos? Você que anda bastante por aí? Então, estava pregando. Agora, aqui eu começo a pregar. Pelo amor de Deus, o cara ficou 40 minutos falando. Que introdução é essa? Essa faz, porque fica muito tempo lá, enfadando as pessoas. Cansativo. Ainda mais quando isso significa que ele está sem assunto. Tem outra coisa também que a pessoa erra muito, é quando ele vai pregar, vamos supor, ele não se considera um pregador. Eu não sou pregador, e fala isso logo no início. Fala que não é pregador. Ou então fala, irmão, eu não preparei nada hoje, também é outro erro fatal. Eu não preparei. Ou então estou muito nervosa. Não pode falar isso. Também é outra bobeira. Deus me deu outra coisa. Bobeira, não fala isso não. Errado. Então a introdução, ela tem que demorar no máximo 10 minutos, de 5 a 10, para você aquecer, para você preparar o povo. E o que é uma introdução? A introdução, ela pode ser uma história real, que aconteceu contigo, ou que aconteceu com alguém que você conhece, ou pode ser uma história fictícia, entendeu? Igual Jesus contava uma parábola, para poder dar aquela animação, e a introdução ela tem que estar vinculada ao tema e ao texto. Você não... 11:6 é o texto. Aí você pode contar assim, olha, eu conheci uma pessoa, um exemplo, eu conheci uma pessoa, irmão. Exatamente. Eu conheci uma pessoa que tinha muita fé, que passou por isso, mas ela venceu tudo pela fé. Você conta a história daquela pessoa. É introdução. Para a pessoa ficar assim, olhando para você. Você tem que gosta de escutar história, porque as pessoas gostam de história. Eles gostam e história prende mesmo. Você entendeu? História prende, pode ser algo da tua vida, pode ser um caso que você conheceu, uma história que você leu, ou que você viu na internet, ou que você leu numa revista, num jornal. Pode ser uma história. Então, isso é introdução. E agora tem o quê? Depois da introdução, vem algo chamado tópicos, que você pode colocar aqui, esse númerozinho aqui, tópico 1, é onde você vai botar, por exemplo, aí é que nós estamos começando. Eu estou falando, dando esse exemplo, porque existe aí muita coisa, é um poço sem fundo. Né? Vamos supor, a diaconisa Rosane falou sobre Jó. Então, você bota a fé de Jó. Ponto. A fé de Jó. Esse é o primeiro tópico.
Aí você vai fazer o quê? Falar sobre a fé de Jó, a resistência de Jó, o que Jó venceu, o que ele passou pela fé. Aí o Diácono Marco falou sobre Abraão. Aí eu, no tópico 2, eu falo a fé de Abraão. Eu estou dando um exemplo, que você pode botar várias pessoas aqui como personagens. Aí o tópico 3, aí você vai para outro personagem. Aí o tópico 4, aí você vai para outro personagem. Aí o tópico 5, vai para outro personagem. A mulher do fluxo de sangue, entendeu? Isaac, que... Não, tópico é uma coisa, introdução é outra. Introdução é o início, é aquela historinha para entrar no assunto, para entrar nos tópicos. Não pode confundir, tópico é uma coisa, introdução é outra, tá? E você vai chegando até o final do sermão. Eu estou ensinando isso aqui basicamente para a gente começar a entender que isso aqui é chamado de corpo. Corpo do sermão, é o corpo. Agora, isso aqui você pode escrever num papel grande, papel pequeno. Aí, entre um tópico e outro, você conta a história do personagem que você quer. Aí você vai contando. Por exemplo, irmão, Jó foi um homem de fé. Entendeu? Eu sempre falo o seguinte, a fé não é para resolver problemas, a fé muitas vezes é para suportar problemas. É o caso de Jó. Jó, pela fé, suportou perder os filhos, suportou ficar doente, suportou ficar pobre. Jó, pela fé, irmão, não blasfemou contra Deus. Jó, pela fé, dessa passagem? Isso. Com certeza. Então, agora, se a pessoa lê muito Jó e gosta muito da história, é uma coisa que você tem que falar sempre quando for pregar. Ah, mas eu já preguei isso em um lugar, mas naquele lugar você não falou ainda. Então você pode falar uma mensagem só em vários lugares. Não pode esquecer uma mensagem. Vamos supor, a gente não canta um hino várias vezes? Por que não pode pregar uma mensagem várias vezes? Você entendeu isso? Tem gente que fala assim, não, essa mensagem eu já ouvi, quero ouvir de novo não. Quantas vezes eu escuto um hino, um louvor? Ah, eu adoro esse hino, eu gosto desse hino, vou ouvir de novo. Por que não ouve uma mensagem de novo, então? É ou não é? Estou certo ou não? A mensagem ela pode ser repetida. Tanto é que a gente lê na Bíblia uma passagem. Quando é mês que vem, a gente lê a mesma passagem. Ela está lá, para a gente ler quantas vezes for preciso. Então, quando você for pregar numa igreja, vou pregar as mulheres aqui, a Rosane, a pastor Yara, vão pregar na rede de mulheres. Aí vai numa igreja, chamou para você pregar. Rosane, você pode vir pregar na rede de mulheres? Posso sim, que dia? Tal dia, eu vou ver se eu estou livre nesse dia. Aí aceita o convite e vai. Aí chega lá, você vai falar, irmãs, mulheres, eu quero falar sobre fé. A fé que agrada a Deus. Aí vem a fé de Abraão, a fé de Jó, a fé de Isaac, a fé tal, vai falando. A fé de Sara, vai falando. Aí, passa 15 dias, um mês depois, você é convidado para ir em outra igreja pregar. Aí você não vai pregar no mesmo lugar? Só porque você pode pregar, por que não pode? Porque quanto mais você pregar a mesma mensagem, melhor você vai ficar naquela mensagem. Você vai pregar naquela mensagem, e aquela mensagem, você fala, poxa,
eu preguei aqui, mas esqueci de falar isso. Se eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo, mas não falei. Mas na próxima eu vou falar. Pronto, aí você já incrementa aquilo que você não falou. E vai ficando melhor. E você vai ficando especialista no tema. Vai ficando craque. Eu já vi o Marcos pregar isso aqui em outro lugar, mas os outros não ouviram, ué. Às vezes só porque tem uma pessoa lá, fala assim, fulano está aqui, cara, eu ia pregar isso aqui, mas ele está aqui. Eu vou ter que mudar a mensagem, porque está aqui, já me ouviu. Já mudou por causa disso, Marcos? Corre risco disso. Mas você não tem que ficar preocupado com isso. Marco, só prega isso, Marco? Não, eu preguei isso para você um dia, agora estou pregando para os outros. Entendeu? Não estou pregando. Eu quantas vezes já repeti mensagem e não tem problema. Hã? Pastor da igreja repete, ué. Porque tem gente. Tem gente que está visitando. Tem gente que não foi naquele dia. Tem que entender. Exato. E quando o pastor prega, quando a igreja, eu já tive aqui cultos, quando a gente estava em outro salão ali, 2 vezes por dia, por domingo. 2 cultos no dia. Tinha que pregar às 5 horas da tarde, 7 horas, pregar minha mensagem, vai fazer o quê? Mas tinha irmãos que não foi embora, ficou no culto, vai ouvir de novo. Porque os outros precisam ouvir. Então, não fique com medo de pregar 2 vezes ou 3 vezes a mesma mensagem. Os pregadores, o pregador brasileiro, ele tem esse negócio de pregar uma mensagem e largar ela para lá. Nunca mais pregar aqui. O americano, ele já prega uma mensagem só a vida inteira. Billy Graham, por exemplo, maior evangelista de todos os tempos, ganhou mais de 2 milhões de pessoas para Jesus. A mensagem dele era uma só. A mensagem dele era salvação. Ele pregava evangelizando. Era essa a mensagem dele. Vida eterna, salvação, pregava isso. Então ele não mudava o sistema da mensagem dele. Ele tinha uma mensagem a vida inteira. Então você tem que descobrir qual é a tua mensagem. Qual é a tua mensagem? Qual é a tua pregação? O que você gosta de falar? Às vezes, eu gosto de trabalhar, pastor, de pregar sobre libertação. Amém, tudo bem. Gosto de pregar sobre libertação, então seja especialista em libertação. Eu gosto de pregar sobre oração, então seja especialista em oração. O médico, ele não é especialista em todas as áreas. O pregador não precisa ser especialista em tudo. Você pode escolher qual a mensagem que você quer pregar. A vida inteira. E cada dia que você vai pregar, você vai melhorando. Minha esposa, pastorear, gosta de pregar sobre cura emocional. Questões emocional, da alma, essa coisa toda. Cada dia ela está melhor nisso. Porque ela se dedica nesse assunto. Então, eu já tenho uma área que eu já domino mais, que é a escatologia. Embora eu fale um pouquinho de cada coisa, mas eu sei que o meu forte é escatologia, doutrina das últimas coisas. Deu para entender até aqui como é que está funcionando? Então, isso aqui é o corpo
do sermão. Amém? Então, a gente tem que estar por aqui. Alguém tem alguma observação, comentário mais para a gente fazer? Tá tudo certinho? Já fazia assim? Você já preparava desse jeito ou não? Você preparava assim, Marcos? Legal. Opa, sejam bem-vindos. Rapaz. Chegamos. Muito bom. Senta aí, fica à vontade. Pode sentar na frente se quiser. Aí, senta aí, senta lá. Exato. Porque tem gente que ele começa, mas não sabe terminar. Ele começou, mas não sabe terminar. Ele embola o início com o meio com o fim, o início, né? E ele fica enrolado. Então, o que ele tem que fazer? Então, aqui para recapitular o que o pessoal chegou, a gente está falando aqui de como preparar o sermão, o esboço. Ei, Marco, você não prepara, né? Vai estudando e bota na mente. Se você tem essa facilidade, tudo bem. O grande problema da pessoa pregar assim é que muitas vezes esquece. Então, é melhor que ele tenha uma coisinha anotadinha, escrito, para poder dar uma olhadinha assim, não perder o fio da meada. Você não pode perder o fio da meada. Porque a pessoa, o Espírito Santo vai me dar tudinho. Não, mas a nossa mente é falha. Não pode depender só do Espírito Santo. A gente depende do Espírito Santo, sim. Tá? E a minha dependência do Espírito Santo é mais na hora de preparar, como também na hora de falar. Então, aqui, eu preciso ter um tema. Primeira coisa, escreva aí tema, quem não escreveu. Eu preciso ter um tema. Se você começar a falar, irmãos, vou ler um versículo aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Aí começa a falar. Por que a fé é isso? Por que a fé é aquilo? Por que a fé é aquilo? Por que a fé é isso? Por que a fé é aquilo? E Abraão teve fé, e Isaac teve fé, e Jó teve fé, não sei quem teve fé. E vai. Pronto. Aí, embolou tudo, não falou coisa com coisa, sem falar a pessoa que começa. Gente, eu quero falar de fé. Aí ele começa a falar, porque a fé é o firme fundamento, Hebreus 11:1. Tal. Daqui a pouco, dá um negócio dele, um esquecimento, um branco, ele muda tudo e está falando de oração. Porque a oração é não sei o quê, porque a oração não sei o quê. Você tem que começar e terminar no mesmo assunto. Tem que começar e terminar no mesmo assunto, na mesma vibe. Porque senão o público está percebendo que você está por fora daquele negócio. Entendeu? Está embromando, está enrolando tudo. Então você tem que ter. Não já? Você tem que ter firmeza. E com esboço. Exato. É igual aquele que eu vi na internet. Esqueceu tudo. Então, aqui. Depois eu tenho que ter o quê? Depois do tema. Texto. E o texto tem que estar o quê? Vinculado ao tema. Então, tem que ter um texto que pareça com o tema. Eu quero falar sobre fé, irmãos. Hoje eu quero falar sobre fé. Aí eu quero ler aqui Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Eu quero falar de fé.
Aí você está lendo os vários ossos secos. Tem alguma coisa a ver? Fala a verdade. Estou dando um exemplo. Não tem nada a ver com a outra. Você tem que pregar alguma coisa que está relacionada ao teu tema. E eu vou repetir aqui. Você precisa imediatamente começar a ministrar aquilo que você domina e não o que você não domina. Ah, mas eu gosto tanto desse assunto, mas você não conhece esse assunto, então vai para o outro que você conhece. Não adianta você querer falar uma coisa que você não sabe. Entendeu? Ó, o esportista vai correr, não, o jogador de futebol, 45 minutos, vai ter um jogo mês que vem. Ele está treinando o ano todo. O cantor vai fazer um show, mas ele está treinando com a banda o tempo todo. O artista vai fazer uma cena na novela, mas ele está ensaiando o eclipse direto. E por que o pregador quer ficar dizendo que Deus vai dar para ele, se ele não estuda? Você entendeu como é que é? Você tem que estudar. Estudar o quê? O que você domina. Qual é a tua área de domínio? O que você domina? O que você gosta de falar? Então você fala o que você gosta. Não só o que gosta, mas o que você sabe. Encarar o público com segurança. Nunca diga, irmãos, não tive nem tempo de preparar aqui hoje. Não falar isso é feio demais. Ou então, estou muito nervoso hoje. Hoje eu estou nervoso, Ou então nem estudei direito. Tem outra coisa que o pessoal fala aí. Outra coisa que vai criar, você vai criar no ouvinte, tipo assim, uma narrativa de que você não está sabendo o que vai falar. Por que eu vou ouvir quem não sabe falar? O que vai falar o que ele mesmo não sabe. Então ele tem que ter, depois do texto, tem que ter o quê? Introdução. Eu já falei que a introdução é o quê? Quem sabe explicar aí para o pessoal que chegou agora. A introdução é uma história que relacione com o tema e contexto e que prenda a atenção do ouvinte. São os 5 ou 10 primeiros minutos que você vai deixar o povo assim, ó, sem querer ir no banheiro. Porque se você vê alguém que, quando a mensagem está boa, eu posso estar com vontade de ir no banheiro, mas não vou. Sim ou não? Mas quando a mensagem está ruim, qualquer vontadinha, não deu nem vontade, eu invento que tem. É ou não é? Você vai para o banheiro, vai beber água. Aí você fala, pô, você educação, está saindo na hora da pregação. Mas a pregação está chata, está horrível. A pessoa não está sabendo o que está falando. Hã? Já saiu da pregação? Horário, quer dizer, o pregador sem ética, passando do tempo, embromando, repetindo tudo de novo, sem objetivo, e você é obrigado a ficar lá ouvindo a pessoa falando lá, o tempo todo. Aí o pastor está por fora. O pastor que faz isso, pelo amor de Deus. Não querendo pregar, irmãos, o que o pregador pregou, mas isso, você vai falar. Com certeza. Introdução. É prender a atenção do ouvinte. É você fazer o ouvinte prestar atenção no que você está falando. Porque se você tiver uma introdução ruim, você vai comprometer toda a sua pregação, toda. A sua introdução tem que ser boa. Treine introdução. Treine introdução. Viu? Parou a pensar nisso? Treine introdução. Aí, essas coisinhas que eu estou botando aqui são tópicos, tá? Que é o corpo do sermão. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, 4, 5. Pode ter 10, 7, sei lá, quando você quiser. Ok? Deu para entender aí?
Por que eu comecei a falar de como preparar uma mensagem? Porque você que nunca fez um esbocinho daquele ali, você vai passar a fazer um esboço. Entendeu? No papelzinho. Não precisa ser um papelzão. Pode ser um papelzinho assim, ó. Que você põe aqui, ó. Aqui, um exemplo. Pregando, pá. Jesus é bom, maravilhoso. Aqui, ó, tá aqui, ó. Às vezes quando você dá uma olhadinha. Ah, mas isso aqui é feio, olhando para o papel. Feio é você falar o que não sabe. É esquecer do negócio. Entendeu? Ou então põe aqui, dentro da Bíblia, pega aquele clipezinho, bota aqui na Bíblia, deixa ali e vai pregando. Do jeito que você quiser. Ou então no telefone, né? Esboço no telefone, às vezes a pessoa não tem habilidade. No computador, bota lá e vai pregando. No tablet, e vai falando. No papel, não importa. O ruim é quando a pessoa quer improvisar e não sabe improvisar. Isso é pior. Pior do que você escrever alguma coisa. Entendeu? O povo pentecostal não tem mania de ficar escrevendo nada, não. Ele acha que o Espírito Santo vai dar tudo para ele. Mas tem que escrever. Tá bom, gente? Vamos lá aqui partir para isso aqui. Você vai anotando aqui tudo que eu botei aqui, tá? Eu vou explicar, primeiramente, o que é homilética. Depois, o que é oratória, que é o nosso curso. O que nós estamos fazendo aqui. O que é pregação? O que é retórica? O que é sermão? O que significa eloquência? Nós vamos falar sobre a postura da pessoa que está pregando. Nós vamos falar como preparar uma pregação, que eu já dei lá uma palhinha, depois nós vamos melhorar aquilo lá, e como preparar uma introdução, que eu também já falei um pouquinho lá, e como escolher um texto, já falei aqui, e método apropriado, que é aquilo que encaixa com você, e divisões do sermão, que na verdade são isso aqui que eu já falei. Só para a gente introduzir, começar, que eu falei isso aqui. Mas vamos seguir passo a passo agora, porque depois disso aqui nós vamos fazer um lanchinho, um cafezinho, né? A gente nem comprou o pão ainda para poder comprar quentinho na hora que a gente for lanchar. Aqui eu quero falar o seguinte. Homilética. O que é homilética? Escreva. O que é homilética? É a ciência ou a arte de elaborar e expor o sermão. Vou falar de novo. Homilética. Não é homilete. É homilética. É a ciência ou arte de elaborar e expor o sermão. Entendeu? Isso é homilética. Elaborar o sermão. É quando você elabora. Elaborou. Agora, isso, e de expor também. Como que você vai expor? Porque quando você vai falar de uma maneira que as pessoas não entendem o que está falando, está faltando homilética. Quer dizer, porque tem gente que ele tem um grande conhecimento, mas ele não sabe passar o conhecimento. Então você tem que ter o grande conhecimento, mas tem que ter a inteligência para passar o conhecimento. Fazer tudo que você quer ensinar para o povo direitinho. Igual a revista da escola bíblica. Não tem lá o tema, introdução? Não tem, aliás, tema, o texto, introdução? Vai lá. E você vai ver os tópicos direitinho, conclusão, apelo, tudo lá. Oratória, que é o nosso caso agora, que a gente está estudando. O que é oratória?
é a arte de falar em público. Nós vamos trabalhar muito na questão da oratória, muito. A arte de falar em público. Ah, mas não é dom? Não, não é dom. É uma arte. Só quem fala em público, quem tem dom. Não, não é verdade. Eu não tinha dom e agora eu falo. Eu nunca falei em público na minha vida. Com 19 anos eu me converti e pouco tempo depois eu fiz o meu primeiro sermão. Errei tudo, riram de mim e caçoaram a mocidade, riram demais, porque eu embolei tudo, falei tudo errado, mas tudo errado mesmo. Fui escolher uma parábola para falar e embolei pé com cabeça, não complicou tudo. Só que eu pensei, na próxima eu vou melhorar isso aqui. Aí eu fui na banca do jornal, eu vi que tinha uma revistinha escrito, como falar em público. Quando tinha muita revistinha na banca de jornal, que a gente só tinha esse canal, não tinha internet para a gente procurar, aí eu vi, baratinho, 20 páginas só, como falar em público. Eu fui e comprei. Pronto. Preparei. Me chamaram de novo. Me chamaram não, eu praticamente me ofereci, né? Porque depois daquela ninguém ia me chamar. E eu me ofereci, né? Deixa eu pregar de novo. Olha, você fez aquilo naquele dia. Você, poxa, vai fazer de novo aquilo? Mas foi ruim demais. Mas eu quero. Pronto, eu fui. Cheguei lá, meu irmão. Foi tudo diferente. Eu comecei a falar pausadamente, respirando, como eu aprendi na revistinha, né? Respirando, falando as palavras de forma mais tranquila. Eu sei que aquele povo que tinha rido antes começou a chorar. Deus começou a mover na vida deles de forma tremenda. E foi um grande avivamento naquele dia. Pronto, de lá para cá, comecei a pregar. Então, você tem que... a oratória é a arte de falar em público. Porque falar com uma pessoa olhando para ele, conversar, é fácil. E você falar em público é outra história. Aí você tem que ter o mecanismo. Você tem que ter a maneira. Então, caminhando aqui, a oratória também, ela vai... Estudar a oratória vai te facilitar a ter mais confiança em você. Você tem que ter confiança em você. Você tem que perder o medo de falar em público. Mas isso você tem que exercitar. Ah, mas eu nunca falei em público, eu não tenho dom para isso. Isso não é dom, isso é treinamento. Isso é desenvolvimento. Se você treinar, você vai conseguir. Entendeu? Hoje em dia tem pregação até para pessoa deficiente auditivo. Tem pregador que, enquanto está alguém pregando, está alguém traduzindo lá. Pregando para o deficiente auditivo. Então, pregação, se sai som da tua boca, você pode ser um grande pregador, um grande orador. Ok? Nós vamos falar sobre o que é pregação. Que dentro do contexto cristão, pregação é o ato de pregar sermão, ato de anunciar uma notícia. Isso é pregação. E uma pregação, deixa eu esmiuçar esse tema aqui. Você pode ser um contador de história, sabe? Existem pregadores que ficaram famosos só contando história. Por exemplo, o Marco Feliciano, um exemplo. Cresceu, hoje é um deputado federal, tem sucesso. E como é que o Marco Feliciano conseguiu essa proeza toda de ser um grande pregador? Contando história. É um grande contador de história. Eu não acredito que ele é profundo na Bíblia. Não acredito que não é profundo, mas ele é inteligente. Se você não for uma pessoa profunda,
Pelo menos seja inteligente. Fale do jeito que você domine, que você consiga desenvolver. Ah, mas eu não conheço a Bíblia toda. Nem precisa. Se você conhecer bem a passagem que você está falando, já é suficiente. Por isso que você tem que ler a mesma passagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conhecer de frente para trás, de trás para frente, do meio para o meio. Blá, blá, blá. Que te perguntar, aquela passagem, tu tem que dominar aquilo. Vai contar a história de José? Acho que para mim ele ficou mais famoso ainda com a história de José. Né? Contando. Não sei se você lembra das mensagens do Marco Feliciano. A história de José. Pronto. Fazia o povo chorar com a história de José. E não saia dali. José, só José. O outro sabe tudo sobre Abraão. Sabe tudo de Abraão. Tudo de Abraão. Tudo. Sabe tudo. O outro sabe tudo de Jó. Conta a história de Jó como ninguém. O outro sabe tudo de Sansão, de Davi. Contador de história. Isso é um tipo de pregação. Agora, tem a pregação temática, que a gente fala assim, fé, por exemplo, aí é temática. Oração é temática. Né? Qual mais? Evangelismo, né? Missões, tal, são tudo temático. Retórica, o que é retórica? Retórica é o conjunto de regras relativas à eloquência, à arte de falar bem. Retórica. Ah, fulano tem uma boa retórica. A retórica é quando a pessoa tem facilidade de convencer a outra sobre um assunto. Você tem uma facilidade de convencer de regras relativa à eloquência. Relativa à eloquência. Entendeu como é que é? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso entender? Que existe algumas regras na retórica, e a retórica é o poder de convencer. Eu resumo a retórica como o poder de convencer, igual um vendedor. Retórica, vou repetir. Conjunto de regras relativas à eloquência. Depois eu vou falar sobre o que é eloquência. Acho que eu vou falar depois quando a gente voltar, tá? Do intervalo aqui. Que já deu uma fomezinha aqui, nós vamos ter que... Né? Vai lá fazer, preparar. Então vamos lá. Deu para entender aqui? Vamos lá. Retórica. Vendedor. O cara não está querendo comprar nada. Mas o vendedor vai lá e tem uma boa retórica. Por isso que a oratória serve para qualquer coisa. Não serve só para você pregar. Serve para você conversar com as pessoas. Serve para você vender o seu produto. Você está mostrando para as pessoas a qualidade do produto que você vende. Você entendeu como é que funciona? Então, isso é ou não? Isso é retórica. Persuasão. Político tem boa retórica? Né? O político, eu já vi político fazendo os outros chorar. Político ímpio, macumbeiro, espírita, falando que começou assim, ó. Pai do Senhor, meus irmãos. Aí todo mundo, Pai do Senhor. Eu tenho uma grande admiração pelo povo cristão, porque quando eu era criança, minha mãe me levava na igreja. É a historinha. É a retórica. Minha mãe me levava, eu ia na escola dominical, eu ficava lá na oração, tá? Aí cita um versículo de cor, porque aprendeu. Aí está todo mundo bobão com ele, porque ele tem uma boa retórica. Aí ele ganha o voto do povo. Por quê? Ele tem o poder do convencimento.
Porque ele contou uma história bacana antes de falar o que ele quer. Você entendeu como é que é? Gente, é muito... Ele primeiro amoleceu o coração. Se você for pregar numa igreja e você for logo bruto, gente, tem que abrir um sorrisinho. Tem que ter tem que abrir um sorriso. Vamos supor, tem pregador que ele vai pregar. Aí ele chega lá na igreja, já tem todo mundo lá. Aí ele passa, né? Vou sair daqui um pouquinho da câmera. A pregação, o púlpito é lá. Aí ele nem olha para a cara dos irmãos, já vai lá, vai lá, não fala com ninguém. Ele já perdeu ali 50% da retórica, porque ele já mostrou mal educação. Não fala com ninguém, e na hora que ele vai pregar, ele quer receber aplauso, quer ser elogiado, mas ele foi mal educado já no início. A pregação pode ser até boa, mas ele foi mal educado. Então, gaste um tempo cumprimentando as pessoas. Gaste um tempo olhando, dando um sorrisinho para as pessoas. Oi, irmão, tudo bem? Graças a paz. Paz, senhor. O quê? Oi, tudo bem? Tal. Se você já viu a pessoa um dia e conhece ele mais ou menos, procure saber o nome da pessoa e chame pelo nome. Porque quando você fala o nome da pessoa, gera uma satisfação na pessoa. Ele fala assim, poxa, ele lembrou de mim. Poxa, ele me conhece. Mas quando você ignora aquela pessoa e finge que não está conhecendo ele, você passa como arrogante, soberbo. Entendeu? Perde a graça. Eu não quero mais ouvir esse cara. Entendeu como é que é? Funciona? Então, tem que ter simpatia. Retórica começa na simpatia, no carisma, tá? Naquela maneira de vocês agradar o seu ouvinte, porque você está... Eu não estou aqui para agradar ninguém, meu irmão. Estou aqui para agradar ninguém. Eu quero agradar a Deus. Pronto, acabou a mensagem dele. Hã? Nem Deus está agradando, porque ele está servindo os outros. Quando a gente prega, nós estamos servindo os irmãos. Nós estamos dando um banquete para as pessoas. Nós estamos dando pão para eles. Então você está servindo, você é o garçom. E o garçom vai servir alguém de cara amarrada? A pessoa é um garçom que vai te servir lá na pizzaria, na churrascaria, de cara fechada, sem abrir um sorriso? E o sermão, o que é? O que é um sermão? É discurso cristão falado em público, é um sermão. Sermão. Ah, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Fale do mesmo jeito o sermão. Discurso cristão falado em público. É o sermão. Discurso cristão falado em público. E para a gente ficar só aqui agora, eloquência. O que é eloquência? O que é eloquência? Anote isso aí. Eloquência é um termo derivado do latim eloquentia, que significa elegância. Derivado do latim eloquentia. Eu estou falando latim, eloquentia. Que significa elegância. Agora nós vamos aprender aqui uma coisa importante na eloquência. Para você, irmãos, arte é o termo, derivado do latim eloquência. Eloquentia. Agora só você botar aqui, que significa elegância. Elegância. Falar bem. Elegância. Falar bem, ou seja, garantir o sucesso da sua
comunicação, capacidade de convencer. É a soma das qualidades do pregador. Então, aqui, elegância. Então, você tem que evitar alguns gestos, porque você tem que ser um pregador eloquente. Eloquência não é gritaria. Tem gente que acha que, puxa, fulano é eloquente. Olha como é que ele fala alto. Não, não é falar alto. E também não é gritar. Não é ficar gesticulando para tudo quanto é lado. É gesticular da maneira certa, usar os braços, frangir o rosto, né? Expressão facial. Você ficar sério quando a mensagem exige que você fique sério. Abrir sorriso quando a mensagem exigir que você sorria. Você não vai contar a história que Jesus foi crucificado rindo. Jesus, irmão, foi crucificado naquela cruz. Não é um exemplo, né? Como é que tem que falar que Jesus foi crucificado? Irmão, Jesus carregou, olha o tom de voz, aquela grande cruz por nossa culpa. Ele sofreu por nós. Frangiu, expressão. Aí ele foi morto. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Mudou. Porque você vai falar de coisa boa, rindo, vai falar de coisa ruim, chorando. Porque o povo tem que viajar na história com você. Entendeu? Porque você tem que ser um contador de história, que as pessoas vão viajar, vão mergulhar na história. E você vai e eles vão atrás de você, fazendo aquelas imaginações. Daqui a pouco tem gente se convertendo, tem gente chorando, tem gente sendo curada, tem gente sendo abençoada, porque você foi um pregador eloquente. Pregou com elegância. A elegância não é gritaria. A elegância não é falar alto. O pregador fala alto e acha que é eloquência. Fulano é eloquente. Ou então fala muito rápido. E sai falando tudo rápido. Ninguém está entendendo nada do que ele está falando. Ou então ele fica, bota a mão aqui, em vez de ser aqui, porque você é até aqui, fone, pegar no meio, aí ele põe a mão aqui. E bota dentro da boca. E fica. É porque Jesus. É porque Jesus, porque Deus. Quem já viu isso? Isso não é pregação, irmão. Isso é gritaria. Isso não edifica ninguém. E fica respirando fundo. Não tem? Por que você consegue ouvir uma pessoa assim? E ele está achando que está abafando. Ele não sabe o que é eloquência. Eloquência é pregar com elegância. A eloquência envolve também a postura na maneira de se vestir. Você vai pregar num culto onde você não conhece a igreja? Um exemplo? Então você não conhece lá a igreja. Aí você pergunta para o pastor, pastor, lá o que é Assembleia de Deus? Como é que tem que ir vestido? Pergunta para o pastor, como é que você tem que ir vestido? Tá? Pergunta para o pastor. Aí o que você tem que fazer? Leva um paletó, leva um blazer. Certo? Está aqui só para a gente ilustrar. Aí você põe blazer. Aí chega lá, está todo mundo esporte, sem gravata, sem camisa. Você põe blazer. Exemplo. Botou o blazer, botou direitinho, porque você está lá numa Assembleia de Deus. Tá? Aí você vai pregar. Ok? Agora, você vai pregar no lugar onde não tem muita exigência. O culto não é muito formal. O pastor está de manga e camisa. Então você vai também seguir o pastor. Mulher, vai pregar. Não vai de alcinha. Mas eu não tenho esse negócio de doutrina comigo. Pode não ter doutrina, mas tem ética.
Entendeu? Então você tem que ética. Você vai ser a oradora, a pregadora. Então, tem uma brusinha, bota um blazinho por cima, fica mais elegante. Não é não? Mais elegante. Ah, mas tá calor, não gosto de nisso. Você não tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você precisa fazer. Não é o que gosta, é o que é certo. Entendeu como é? Então, aí você vai botar. Outra coisa, posição. Vamos supor que você está pregando e o microfone é sem fio, não, é de lapela aqui, aquele microfone aqui. Som. O microfone é... Você está pregando aqui, sem segurar no microfone. Então, depois você quer fazer um teste com a gente? Fazer assim uma demonstração? Vamos fazer, tá? Testezinho. Com você. Aí você está com a mão solta. Isso aqui é um problema sério. Mão solta é um problema sério. Depois a gente vai explicar melhor isso aí. Porque quando a pessoa está segurando o microfone, pelo menos ele tem o que segurar. Mais seguro. Mas tem... E se você não tiver microfone para segurar, como você vai pregar? Você tem que saber posicionar a tua mão, porque senão você pode criar constrangimento. Eu já vi gente falando assim, é porque, meus irmãos, tá feio. Hã? Mas você já viu gente fazendo isso? Eu já vi. Se coçando, fazendo gesto, né? Coçando. Quer dizer, a pessoa tem que ter a mão no bolso direto. Que Jesus, irmãos, o quê? Não. Tem que ter postura. Tira a mão do bolso, não tem que botar a mão em lugar nenhum. Agora, se você tem dificuldade, puxa vida, tem que segurar alguma coisa. Então pega uma caneta e fica com ela na mão. Pronto, pelo menos você não vai para lugar nenhum. Isso aqui é uma técnica, tá? De você ter alguma coisa na mão. E geralmente, eu de vez em quando você me vê segurando alguma coisa, é porque a mensagem é um pouquinho longa e isso aqui vai me evitar eu ter certos constrangimentos. Às vezes é uma coisa de nada, uma caneta, eu estou segurando. Mas isso vai me dar um pouquinho mais de segurança. Né? Sim. Uhum. Não, tudo bem. Ele está solto, ele consegue gesticular bem, andar bem, ir lá, vem cá, né? Ele pode andar. Mas o cuidado para não fazer gestos desagradáveis. Isso é muito importante. E também o cuidado para não se vestir de forma inadequada para aquele tipo de culto. Se vestir errado. Outro dia, uma pastora me perguntou, pastor, primeira vez vou fazer um casamento, o senhor podia me ajudar a fazer assim, preparar? Como é que faz e tal? Eu, tá bom, e dei as dicas, né? Como é que faz? Dei a dica. E uma das dicas que eu falei é o seguinte, quem está fazendo um casamento não pode estar de qualquer jeito. Você está fazendo um casamento, então você tem que estar arrumado adequadamente por causa de um casamento. Aí inclusive eu falei dentro da aula que eu dei. Quando for para um casamento, as madrinhas, os padrinhos, estão vestidos lá com aquelas roupas de madrinha. A pastora que vai fazer o casamento não pode estar igual madrinha, não. A roupa tem que ser social mesmo, tem jeito, terninho. Que seja de saia, de terno ou calça, terno. Tem que ser terno, tem jeito. É mulher, mas tem. Pronto, foi fazer o casamento. Aí eu fui ver no vídeo. Parecia a madrinha. De alcinha, fazendo um casamento com aquele vestido, com aquele bojo assim, um decotinho. Ficou feio demais.
ficou feio. Parecendo madrinha fazer um casamento. Quer dizer, perdeu a seriedade. Então tem lugar que você tem que demonstrar seriedade no ofício, no que você vai fazer. Entendeu? Então, tem que ter isso. Então, eu, geralmente, na minha igreja, eu não uso terno. Mas quando eu sei que aquela igreja, todo mundo usa terno, eu vou de terno. Por que eu vou andar de qualquer jeito? Você me entendeu como é que é? Amém? Alguma pergunta aqui dentro disso para a gente ir para outra área? Ó, gritaria, pancadaria no púlpito não é sinônimo de boa pregação. Uma boa pregação é aquela que as pessoas entendem o que você está querendo dizer. Poxa, eu entendi tudo que o pastor falou. Que explicação, que coisa. Eu saí dali feliz, satisfeito. Se perguntar semana que vem, um mês depois, o que foi pregado, a pessoa sabe. Outro dia me chamaram e falaram, há 25 anos atrás, eu fiz uma mensagem, 25 não, quase 30. Aí uma irmã me encontrou no posto de gasolina, pastor Paulo. Eu falei, tudo bem. O nome dela, a irmã Silvia. Chegou, pastor Paulo, olha, estou na igreja até hoje, graças a Deus. Desde aquela pregação que o senhor fez há mais de quase 30 anos atrás, sobre a tempestade. Eu nem sabia que eu tinha pregado sobre a tempestade. Ela que me lembrou. Quer dizer, então você vê que tem mensagem que marca a pessoa. Marcou. Então, é assim, querido, tá bom? Então, vamos para a segunda parte daqui a pouco. Deus abençoe, vamos tomar um cafezinho, tá? Vou dar mais ou menos aí uns 20 minutos para a gente tomar esse café. Que horas que está tendo agora? 6:45. Então, olha aí, nós temos alguns minutos, tá bom? Deixa eu só ver como é que ficou aqui a nossa live. Alguém consegue entrar aí? Para já curtir, já mandar. Está na minha... Não, está no Facebook. Está no Facebook. Pastor Paulo César Oliveira, no Facebook. Tem gente que não tem Facebook, né? Não tem Facebook. Não são? Pessoal chique é assim mesmo, agora só tem Instagram. Né? Chique só tem Instagram. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Quero mandar um abraço aí pro pessoal que assistiu. Infelizmente você vai poder só assistir, não vai ganhar diploma, porque não veio e não se inscreveu. Opa, então ficou bom o som. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos lá, gente, tomar aquele café, para a glória de Deus. Daqui a 20 minutos, quem está aí assistindo, quem participou, meu amigo Fernando Souza, ele entrou aqui. Um abraço, meu querido. Fernando Souza, lá de Búzios, Deus abençoe a sua vida. Amém.